Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Degustando Séries. E hoje vamos continuar falando daquela série maravilhosa, Os Anéis do Poder. Semana passada a gente teve o episódio 5 de Os Anéis do Poder, um episódio bastante emblemático que teve muitos easter eggs do livro da Sociedade do Anel. Então, mas antes de mais nada, eu não estou aqui sozinho, eu estou com ele, o próprio, o dono do multiverso da Geek, o cara. O abstrato é ele, Osmar Carlos. Olá, tudo bom? É isso, vamos falar aí de Anéis do Poder. Esses risos que vocês escutam aqui é porque vocês não têm noção de como é que foi nos bastidores para chegar nessa introdução. Mas isso daí é em off. Vamos falar aí sobre o episódio 5. Já chegamos nos momentos finais da segunda temporada e vamos comentar aí. É isso aí, Josmar. E antes de mais nada, aquele jabazinho básico, né? Josmar, faz o jabazinho do multiverso da Isso aí, Geek. não esqueça de nos seguir nas outras redes sociais, né? @multiverso.dageek, que ali saem os nossos conteúdos. Seja ele reviews sobre séries, filmes, animes, tem também as nossas aberturas durante a parte da tarde. E fora os nossos reviews à noite, a gente tem também a Imersão Geek, a gente tem Personagem Foco. Já tivemos inclusive aí 2 referentes, graças à série Anéis do Poder, né? Que um falando sobre os anéis em si, e outro falando sobre o personagem Tom Bombadil. Então, outros devem surgir aí sobre a série também. A gente tem alguns personagens, algumas coisas que estão saindo na série que é interessante, que pode acabar aparecendo por lá. Então é só nos seguir para você ter muito mais conteúdo. E é claro, além do Degustando Série, tem muitos outros podcasts para você ouvir. Inclusive, essa semana a gente tem o Passando de Nível e tem também aí o Cine Geek comentando os filmes assistidos de agosto. Então corre lá que tem É bastante isso aí, coisa. galera. Não deixa de aproveitar, conheça os conteúdos nossos aí da Multiverso da Geek, entra no site. E lembrando que a gente vai ter muitas novidades aí desse fim de ano, pro começo do ano que vem aí no Multiverso da Geek. Beleza? E o meu jabazinho também, né? Porque não precisa fazer um jabazinho. Bom, galera, para quem gosta de literatura, livros de fantasia, estilo Senhor dos Anéis, Percy Jackson, entra lá no meu perfil no Instagram, @RafaelVandroy. Lá tem um link que vai guiar vocês para o meu perfil de autor da Amazon. Para quem não sabe, para quem está escutando pela primeira vez agora no episódio 5, tá todo perdido, tá todo estrupiado. Eu sou escritor de literatura fantástica, suspense policial, tá? Então tem 2 livros publicados lá na Amazon. O primeiro se chama O Oitavo Guardião, O Levante das Sombras. Vai ser uma tetralogia, serão 4 livros, né? É ambientado no mundo medieval fantástico e é uma aventura épica. E o outro livro chama-se A 25ª Hora, que é uma fantasia urbana baseada nos dias atuais, tá, pessoal? São livros muito bons, um puxando palha pro meu lado, né? Mas são livros muito bons. Quem leu gostou. Então espero que vocês entrem lá no meu perfil, acessem, baixem o livro e comentem o que vocês acharam, porque o feedback de vocês é muito importante. Beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos rodar a vinheta e vamos partir pro episódio. Degustando séries. E é isso, Josimar. Vamos falar agora do episódio É isso. 5. O episódio 5, para mim, foi o episódio na sintonia perfeita para fazer a transição da segunda metade da série. Por que que eu tô dizendo isso, cara? Porque o episódio teve a quantidade de ação necessária, a quantidade de trama necessária, a quantidade de suspense necessária, a quantidade de easter egg necessária. Não é um episódio parado, assim, parado. Mas é um episódio que te prende, é um episódio que te guia a uma transição, como se fosse, como eu disse anteriormente, como se fosse uma transição para os episódios finais, os 3 episódios finais. O que você acha, Lismar?
Cara, eu tô na mesma que você. Eu não acho ele um episódio mais fraco que o episódio 4, porque até então nós já dissemos aqui, né, que o episódio 1 para você é o 4, né? E pra mim o 1 e o 4 são os melhores até agora. O segundo episódio também é muito bom, né? Não tô desfazendo dele. E o terceiro pra mim ainda é o mais fraco, tá? Perante esses 5 aqui, de fato pra mim o terceiro é o mais fraco, que ele sim, ele anda a história, mas ele dá umas enroladas alguma coisa, ele dá uma fraquejada. Mas esse 4 ele pode parecer um episódio fraco para algumas pessoas, mas para outras, ele vai ser, no meu caso aqui, se equiparar ao episódio 4, só que em outro contexto, né? O episódio 4 ele tem ali a ideia dele, e esse daqui eu acho que tem um outro contexto que é mais pautado nos diálogos. Eu acho que o forte aqui são os Perfeito. diálogos, sabe? Porque assim a gente consegue ver o Sauron manipulador nesse Manipulador, né? episódio. Eu acho que ele não só manipula todos os elfos ali que estão na forja, ele Os manipula anão. o Celebrimbor com uma facilidade, né, velho? Ele Sabe manipula o por cara, né, quê? velho? Ele mexe com o ego do cara, velho. Exato, Ele exato. consegue. Tipo assim, a gente sempre leu no Senhor dos Anéis, né? As histórias que o Sauron é o senhor da enganação e das mentiras. Mas, tipo assim, como eles vão fazer isso? Eu sempre fiquei curioso como eles vão fazer isso. Como eles É. fariam isso. Como Na pri- fazer sem, né, fazer, eu usei o fazer 2 vezes. Como fazer isso sem mostrar que os elfos eram bobão, sabe? Como é que os elfos deixaram esse cara fazer esse anel aqui? Então, tipo, como eles iam trabalhar isso sem deixar, tipo, pô, mas esses elfos são muito burros, né, mano? Caíram na do cara. Então, acho que esse episódio ele meio que consegue construir isso, né? Que não é bobo, Exatamente. né? Não é algo superficial. Ele tem a lábia. E ele mexe com. Igual você falou, é perfeito. Ele mexe com o ego do Celebrimbor. O Celebrimbor, na verdade, parece só uma marionete na mão dele, né, mano? Só que Exatamente. não é banal, né? Não é de uma forma banal. Mas é porque o cara sabe. Ele manipula aquela elfa lá, que eu sempre esqueço o nome dela. Aqui fica na forja lá, eu sempre esqueço o nome daquela elfa. Eu acho que é com M, não é? Que ele conta. Puta, eu não lembro o nome dela, mano. Que ele meio que fala pra ela que a culpa é do Celebrimbor. A culpa Uhum. do anel dos Ele anãos jogou, na assim. verdade, os subalternos dele, ele jogou contra ele, né? Isso, só que ele usa essa menina. Ele usa Exato. essa elfa, tá ligado? Tanto que existe aquela troca de olhar, né? Quando o Celebrimbor tá falando, a culpa foi de vocês, não sei do que. Aí o Anatar dá uma olhadinha pra ela assim, ó. Ah, viu que eu te falei? Aí ela meio que olha, sabe? Então, tipo, tem todo esse quê ali. E ele joga. É muito, muito massa, né? A forma como ele joga a culpa no o ego do Celebrimbor, do porquê que o anel do anão foi corrompido, né? Exatamente. Ele joga tipo ataque psicológico do cara. Exato. Porque ele mentiu, a falsidade estava presente. E nessa segunda temporada, tá mostrando. Na primeira temporada a gente não viu o Sauron manipulador direito, só no finalzinho. Agora nessa a gente tá vendo o Sauron, o verdadeiro Sauron, o Sauron manipulador desde o início. Sabe? Tipo, como que ele fez tudo aquilo, sabe? E a gente teve 2 easter eggs, Mar, nesse episódio, envolvendo a Sociedade do Anel. 2? Que eu me Só lembro sim. O 2? primeiro foi os Portões de Múria. Eu achei fantástico a forma que eles colocaram. O Celebrimbor desenhando, né? Ele mostrando Exatamente. tipo um protótipo, né? A parede lá, com o desenho, e depois a gente vê lá quando ele tá conversando com o Anatar sobre os anéis, a gente vê os desenhos, né? Vários desenhos, assim, tipo Exatamente. uma planta, né? Tipo a planta dele fazendo os A portões. gente viu também, não vou chegar nesse easter egg ainda, mas a gente viu também que a corrupção dos anéis dos anões, né? Os anãos, né? Sim. A gente viu que a essência do Sauron estava ali um pouquinho ali, sabe? No aquele anel que o Durin usa, porque ele começou a mudar. Ele deu o poder para ele de achar, de se comunicar com as rochas, de sentir a terra e as rochas, né? Atacou a personalidade dele. Ficou muito visível. Uhum. Aquele anel que ele tá usando, ele é passado pelo Paratrain, né? Que é o pai do Thorin. Uhum. Ele fica com o Train ainda. Tipo, fica com ele esse anel ainda. Mas se eu não Isso. me engano, dos 7, acho que só 3
ainda permanece. Os outros acabam sendo soterrados, se eu não tô enganado, os outros 4. Eles acabam sendo perdidos, se eu não tô enganado. Alguns são soterrados e outros eles são derretidos pelos dragões. Eles são derretidos pelos dragões. Ali no Tesouro do Smaug ali deve ter algum dos anéis ali. Provavelmente deve ter. Deve ter algum desses anéis derretidos ali. Provavelmente. E a gente viu também nesse. Ainda não vou falar do easter egg, mas a gente viu. Tem um Nesse- terceiro easter egg, mas é um easter egg que já apareceu. Que é o que leva a questão dos anãos aqui. Que é a ganância do. Não vou dizer que é ganância, né? A corrupção que o anel tá fazendo nele, que ele tá escavando, escavando, escavando. Agora, de fato, acordou o mal. Então é um easter egg que a gente já Exatamente. viu, que é o Balrog, né? Só que agora a gente, de fato, viu que ele acordou. Né? E a esposa do Durin sentiu, né? Isso. Porque na primeira temporada ele aparece, mas ele aparece debaixo da terra, né? Tipo, ele não aparece, ele aparece acho que só o fogo, a pata dele. Alguma parada assim, não é que aparece na primeira temporada? Ou ele chega a aparecer, tipo, a forma dele, agora eu não me recordo, mas eu sei que ele aparece. Só que, tipo, a câmera ela vai descendo, né? Ela vai descendo nas profundezas. Então agora não, agora ele acordou, ele tá ali, ó. É como se ele estivesse ali, tipo, no seu quintal, entendeu? Ele tá E, no quintal deles ali. e eles começaram a cavar depois que o Durin começou a querer mais e mais dinheiro, cada vez mais e mais ouro. Sim. E a gente viu outro lado da ganância dele, que ele falou para os outros 6, né, os outros senhores dos anões, se eles quiserem os anéis, eles vão ter que doar parte da mina deles, né, da riqueza deles, né. Isso, exato. Aí começou já a ganância. Eu acho que talvez foi a partir daí que a ganância dos anãos começou a ficar mais descontrolada, né. A gente teve uma outra coisa muito interessante nesse episódio, que foi, eu tô deixando o easter egg por último, porque a gente vai ter muita coisa pra falar deles, tá, gente? Desse último easter egg aí. Que foi a manipulação do Sauron na cabeça do Celebrimbor para ele fazer os 9 anéis de poder para os homens. Sim, a gente achou que não ia falar sobre os anéis dele agora, né? Dos homens. Exato. Só que já, basicamente, já fez, né? No final do episódio já dá a entender que já tá feito, né? Os 9 anéis já estão feitos. Exatamente. Entendeu? Agora só tem que saber quem que vai usar esses anéis, entendeu? Quem são os humanos que vão usar esses anéis aí? Quem são essas pessoas, sabe? Você acha que o tio pode ser um? Talvez. Talvez porque, se eu não me engano, ele entrega os anéis depois, né? Que no Mercai, se eu não me engano. Eu não me recordo agora. Númenor cai quando ele tá lá, né? Uhum. O Sauron tá lá, né? O corpo dele é destruído. Eu não me lembro. A gente não, eu não cheguei a ler em algum lugar que falasse o nome dos 9 homens que foram Não, não corrompidos. fala. Não fala basicamente nem dos anãos, né? Não, Quem são eles? A gente só sabe dos elfos. não sei. Não mostrou outros reinos dos homens, né? Só Não, mostrou ali o sul, né? Não dos homens mostrou. não. Não, dos homens Então não mostrou nada, não. talvez na próxima temporada talvez a próxima temporada seja ele distribuindo esses anéis, indo para os outros reinos, talvez. Levar. Pode ser. E você falou em humanos, a gente teve a questão de Númenor também, né? Teve uma parada mais política crescendo ali. E meio que a treta entre eles mesmo, né? Então, tipo, Númenor, a queda de Númenor aqui já começou, né? Não Uma de guerra maneira civil ali no física, começo. isso, não de maneira como vai acontecer a catástrofe, mas meio que interna ali, né? De modo civil, ela meio que já começou. O filho do Farazon lá, querendo causar. E que menino chato da peste, né, velho? Nossa, mano, eu fiquei com muita raiva desse cara. Nossa, Fiquei com que muita vontade de raiva. entrar na tela e afogar aquele Mano, na hora maluco, que ele velho. matou o Valendil, né? O Valendil, ele. Nossa, mano, eu fiquei Não, e puto da vida, matou cara. o cara na covardia, né, cara? Por Matou o trás, cara né? extremamente Porque na ele não covardia. consegue no mano a mano com o cara. Não, na hora que ele quebra o braço dele e que o Elendil pega, né, e fala pra ele não, tudo e tal. E na hora que ele joga a espada e Eu queria vira, jogar a espada na água, velho. na hora que ele vira, eu já imaginei que o cara ia pegar ele pelas Eu teria costas, cara. jogado aquela merda com a espada na água. Falei assim, você gosta dessa espada? Vai buscar então. Pois Joga é, na água. mas acho que ele precisava morrer, né? Porque o Elendil, ele tava meio assim, né?
se ele ia meio que fazer alguma coisa ou não, né? Tava até conversando com a rainha lá, a rainha cega lá. Então acho que agora esse é o estopim pra ele, né? Essa morte do Talvez seja Langevard. aí a fuga, né, para as terras. Exato, Terra-média. exato. Pode ser. Porque são 9 barcos que saem de Númenor para vir para a Terra-média. E esses 9 barcos, eles são. Eles acabam povoando, né? Misturando as linhagens com os povos, com os homens daqui. Sim. É o pessoal que consegue sair antes da queda, né? Basicamente. É, Que o exatamente. Eles levam uma príncipe tá lá. sementinha da árvore Por branca. isso que eu acho que, de fato, então a queda vai ser na terceira temporada, né? Sim, provavelmente. Agora não tem como. Acho que Eu agora acho que essa vai ser. temporada vai arquitetar tudo para mid-season, né? Que é a temporada da intermediária ali. É a São 5 3, né? temporadas, É para a quem não 3. sabe. Uhum. A temporada 3, esse é o ponto de choque. Tipo Uhum. assim, o ponto que vai causar a merda inteira pra mais pra frente seguir pra história como a gente conhece, entendeu? É Isso. isso que eu acho. A gente já viu novamente, acho que na primeira temporada tem um relance disso também. E aqui, né, uns relances do Pharazôn. É a hora que o Pharazôn toca na Palantir ou é em outro momento? Agora me confundiu, mano. O que você fala? Que é se é quando ele toca ou se é em outro momento que aparece a armadura do Sauron. Quando ele toca. É quando ele toca mesmo, né? Ele começa a ter Então. sonho. E na primeira temporada, se eu não me engano, acho que apareceu também a armadura dele, né? Em alguma coisa. Apareceu. Então aqui a gente tem um reforço da Aí armadura o dele aqui. Elendil, ele tem uma visão, né? Quando tocou lá, que ele tá. Aparentemente ali deve ser a Terra-média que ele tá. Mudando de pato pra ganso. Vou compartilhar com vocês, pessoal, uma teoria. Pra quem não sabe, E não apareceu aqui, né? não apareceu nesse episódio, por isso que eu tô falando agora. Pra quem não sabe, os Maiar são como se fossem deuses menores. São criados para ajudar os Valar, que são os deuses maiores. Existiam muitos Maiares, E são muitos, muitos. falados dos Valark, né? São falados Valar, exatamente. Existem muitos Maiares. Os Balrogs, por exemplo, são Maiares corrompidos. Sauron era um Maiar, o mais poderoso dos Maiares. E para enfrentar Sauron, os Valares mandaram os magos, que são chamados os Istars. Mas eles não mandaram o Gandalf e o Saruman primeiro, eles mandaram os magos azuis primeiros, que são os primeiros Maiar, depois de Sauron, né, a chegar na Terra-média. Não se tem muita notícia deles, não se falam muito neles na parte do manuscrito. A única coisa é que eles se perderam perto das terras ermas, que é Rum ali, né? Rum ali. Então eles se perderam por lá e ninguém sabe se eles foram corrompidos ou não, ou se eles foram mortos. Como o Mago Sombrio foi o primeiro a descer e depois veio o Estranho, gente. Esses dois são os Magos Azuis, Alatar e Palando. Tá, gente? A minha teoria é que ele não é o Gandalf, não é o Saruman nem o Radagast, é o Alatar. O Palando é o menos citado por Tolkien nos apêndices, né? Pra quem não sabe, essa série é baseada nos apêndices de Tolkien, tá? Isso. Segunda era, né? Que fala só da Segunda Era. E ele é citado, o Alatar é o mais citado. Então, pra mim, esse estranho é o Alatar, o Mago Sombrio é o Palando. Até porque tem várias figuras, né, desses dois magos, e uma delas tem a barba preta e outra a barba branca acinzentada, que é o que está acontecendo agora. Gandalf, Saruman e o Radagast caem depois. Radagast foi o último a cair. Então eles vêm depois para a Terra-média. Então, na minha opinião, esses dois são os magos azuis. E seria muito bom se fosse. O que você acha, Osmar? Eu acho interessante quando o Rafael me passou em off essa teoria, eu falei pra ele interessante. Ainda fica na minha cabeça de que ele é o Gandalf, só que como eu falei pra ele em off, eles podem querer que a gente ache que é o Gandalf, porque é a parada mais óbvia ser o Gandalf, entendeu? Então pode ser que eles façam essa jogada, até como a gente falou no Degustando passado, né? Chamar ele de Gandalf, né? Que tem tudo a ver com o nome dele, o desenho do cajado que ele vê nos sonhos dele. Parece que eles estão querendo mostrar pra você que ele é o Gandalf, só que eles podem estar fazendo isso pra você achar que ele é e ele não é. Eles podem estar fazendo de uma jogada. Então, super apoio essa teoria.
E eu acho que seria mega interessante, na realidade, se eles fossem, ou se somente o Estranho fosse, eu não sei. O Mago Azul, porque, cara, a gente não sabe nada desses caras, entendeu? Exato. Raramente tinham ilustrações, sabe? As ilustrações que eram feitas na época, né? Antes de saírem várias outras mídias sobre o universo do Tolkien, os ilustradores, eles colocavam suas versões, né? Tipo, Tom Bombadil ganhou várias versões, e foi a Exato. partir dessas versões que fizeram a versão live action, né? Tanto que você vê que ele ficou muito parecido com várias dessas ilustrações. Então, os Magos Azuis quase não têm ilustrações, né? Então a gente não sabe direito quem são esses caras. E seria interessante ver. Seria interessante a gente ver, né? Por que eu falo que esses caras são os Magos Azuis? Porque só 5 Easter's vieram pra Terra-média. Sim, se vamos supor, tá? Vamos supor que esse cara é o Gandalf, e que o outro não é o azul. E não é nenhum dos outros. Então, tipo, quem é esse cara? Será que se você dizer que teve um sexto Easter que desceu, você não vai estar mexendo muito com Uhum. a história do Tolkien em si, saca? É, Ele sempre falou que eram 5. Então, tipo, exatamente. você pegar e falar que tem um sexto agora, aí talvez você tá mexendo no vespeiro, entendeu? Aí complica. A não ser que esse cara não seja um Easter, seja uma outra coisa. Será que ele poderia ser um Maiar? Sabe? Mais o Tom Bombadil e errar feio, né, velho? Ah, os Easter's são os maiores, né? Então, mas dizem dos 5, né? É. Bom, veremos no andamento da Isso, série. exato. E aí acabou aqui, né, Rafael? Só que não. Não, ainda não. Temos o easter egg final. Tem. Nesse episódio, vemos um possível protótipo do Um Anel. Isso mesmo, galera. O Um Anel, o macabro, o tinhoso, o anel que vai corromper a sua alma, fazer você dançar Exato, Macarena. exato. É esse, o anel, Que gente. O aparece Um numa Anel. cena que inicialmente, eu vou confessar pra vocês que eu tava assistindo, inicialmente eu achei ela cômica. Eu não sei se foi a intenção. Talvez foi a minha visão, velho. Mas aquele martelo voando e todo mundo olhando ele ao redor, assim. Não sei. Talvez eu me equivoquei com a cena. Eu não sei se foi a intenção deles mesmo. Mas assim. Pareceu meio cômico pra mim, sabe? Sim, Inicialmente. ficou meio diferente. Ficou. Mas você viu que ela falou que ela consegue, quando tá no universo, no mundo invisível, você consegue ver o mal como ele é. Sim. Você viu como ela descreveu o Sauron quando viu? Uhum. Ela acha que não era o Sauron. O Sauron fala que é o Celebrimbor que ela viu, Sim. né? Mas, na verdade, ela viu o Sauron. Então, e você viu que ela falou que o anel estava ajustando a forma? Isso. Tem uma hora que ele fala que o anel tava, quando estava ajustando a forma, ela colocou no dedo para ajustar a forma e eu acho que ali foi o primeiro protótipo do um anel, o próprio um anel que ele tá forjando para aperfeiçoando para poder dominar os outros. Mas eu Sim. gostei demais de ter aparecido esse um anel. Só que é um anel prata, né? Não era prata que ele mostrou? Acho que era, não era? Era prateado. Eu acho por isso que ainda eu acho que É. não é um anel, Só que mas ele não tinha os adornos, né? Ele não tinha aqueles adornos, aquelas pedras, todas não, essas coisas. Ele era tipo anel, era um anel mesmo. Ele, é um só que anel prata. liso. Isso, só que prata. Ele era o tinhoso mesmo. Só que na versão realmente de propósito. Eu até conversei off com o Rafael se isso vai ser explicado mais pra frente, ou como é que vai ser. Se ele cria. Esse anel, na realidade, não foi ele que criou, né? Dá a entender que foi ela que criou, né? Foi a Elfa lá que criou esse protótipo, né? Tanto que ele fala que ela fez alguma coisa errada lá, tudo, pra fazer aquilo, né? Meio que sem querer ali. Será que já existe a possibilidade de esse anel já ter sido uma espécie de manipulação dele por ela? Ele já estava planejando em criar esse anel que ia fazer, tipo, sabe? Tipo, ia Pode dominar ser. todos os outros. Ou ele teve a ideia de criar um anel depois desse protótipo da menina. E de ela ter entrado nesse mundo invisível, tá ligado? Uhum. Só que eu acho que, e se for essa segunda opção, ela vai ficar meio estranha.
A não ser que eles desenvolvam muito bem isso, sabe? Mas vai ficar meio estranho, porque, tipo, a criação do maior anel de todos foi feito por uma parada sem querer, tá ligado? Então, eu, Josimar, espero que não seja isso. Eu espero que já tenha o dedinho nele ali na criação desse protótipo aí já. Porque eu não sei, Eu cara. acho que já tem o dedinho dele aí já. Eu acho que tem que ter, porque se eu não consigo pensar nessa ideia de que ele pegou a ideia dela, sabe? Uma parada de propósito e, mano, dá pra fazer, sabe? Tipo, pô, o anel mais importante da saga, tá ligado? Eu acho que ser criado tipo por um fator sem querer, não sei se vai ficar legal, entendeu? Então eu espero que tenha dedinho dele ali. Ó, dedinho, Aquela literalmente, né? dedada básica do dedo médio. É. Mas tá muito bom, cara, tá muito bem construído. O interessante aqui, assim como a gente já falou dos outros, é eles saberem como é que eles vão guiar a narrativa, como é que eles vão guiar os seus núcleos, sem precisar ficar jogando tudo ao mesmo tempo e ficar enchendo de história. Então eles estão sabendo fazer isso nessa segunda temporada com mais força. Não são todos os núcleos que aparecem aqui. Então os pés peludos, os estranhos, eles não aparecem. Até mesmo o núcleo Elrond e Galadriel, eles não aparecem. A gente tem um vislumbre do Elrond, dele correndo, e depois ele conversando com o Gil-galad. Matou, sabe? Você já consegue fechar aquilo que precisa com ele. E a Galadriel no final, lá na gaiolinha lá, e pegando o Adar. Beleza, matou, sabe? Então eles estão sabendo conseguir construir isso. Então vamos focar aqui nos anãos. E ao mesmo tempo já começar a preparar Númenor. Sabe? Então é isso que eu acho que tá funcionando melhor na segunda temporada, sabe? É você saber estabelecer o universo. Então eles estão conseguindo trazer muito mais easter egg e muito mais a mitologia do Tolkien em si, né? Então estão conseguindo estabelecer isso com mais força. Você conseguir guiar sua narrativa sem uma coisa atropelar a outra. E a fantasia, sabe? Eu vejo a fantasia, principalmente a fantasia do universo do Tolkien, ou a fantasia, vamos dizer assim, a fantasia no geral, né? O gênero fantasia, no geral, com muito mais força na segunda Sim, temporada. com certeza. Eu acho que eles conseguiram pegar vamos dizer, a essência do Tolkien, né? Nessa Uhum. temporada. Sei. A essência mesmo, assim, tipo, aquilo que me fez gostar do Senhor dos Anéis quando eu li, entendeu? Exato. Então, eu acho que eles acertaram em cheio nessa temporada. Tá fantástica essa temporada. Tá dando de 10-0 na primeira. Eu particularmente gostei da primeira, tá, gente? Não vou socar o pau na primeira não, porque eu gostei da primeira. Tem seus altos e baixos, mas em Sim. geral eu gostei da primeira. Eu também. Mas essa temporada tá fantástica, tá perfeita pra mim. Eu acho que vale muito a pena. Quem tá com medo de assistir a segunda temporada por causa da primeira, esquece a primeira. Assista a segunda que você vai ver que é muito foda. Você vai ter que assistir primeiro pra entender algumas coisas, né? Não você entendeu, né, o cacete? Mas, tipo, não desista na primeira, é isso que a Rafael quis dizer. Isso, Se exatamente. você não viu a primeira, tá vendo a segunda, ainda está vendo pessoas reclamarem da segunda temporada ainda, tipo, mas eu gosto de Universo Tolkien também assim. Falaram mal da primeira, eu não quis nem ver, agora estão falando da segunda, tipo, veja por sua conta e risco, já sabendo que a segunda tá muito boa, assim. Vai ter pessoas ainda que não estão gostando dela. Eu vi muita gente falando mal deste quinto episódio. Muita gente que gosta, né, do próprio universo do Tolkien, dizendo que só tá decaindo cada vez mais e que não tá parecendo uma adaptação do universo Tolkien, sabe? Então, tipo, algumas liberdades criativas que estão sendo usadas aqui para estender alguns apêndices e não está no agrado das pessoas. Mas aí é a opinião de cada um e o que vale é você assistir depois de você assistir, você dizer de fato se você gostou ou não. Mas ao mesmo tempo eu acho que as pessoas têm que lembrar também do fato de que a Prime Video ela não tem os direitos de tudo de Tolkien. Então tem coisas que ela não pode adaptar aqui dentro. E aí ela precisa colocar o seu pitaco, colocar a sua versão. Então acho que tem que se atentar a isso também. Tem muita coisa das histórias lá de antes que ela não pode colocar aqui. Então vai ter liberdade criativa sim. Exatamente. Por isso que eu falei, a gente falou aqui, eles têm direito em cima dos apêndices de Tolkien. Exato.
Da Segunda Era apenas. Mas não da primeira, né? Então, Mas não da primeira nem da terceira. isso. Aí ele. Muita coisa que tem referência à primeira era, eles têm que dar seu jeito, Referência entendeu? sutil. É o que eles Sim. estão fazendo. Exato. Exatamente. Referências sutis. E tô gostando demais de ver. Também. Tô gostando. Mais 3 episódios. Tudo promete que esses 3 últimos agora vão ser tiro, porrada e bomba. Porque a guerra tá chegando. A gente viu. E as grandes batalhas e os grandes momentos aí vão chegar daqui pra frente. E nós estaremos aqui pra comentar É com isso, vocês. galera. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso Degustando Séries do episódio 5 de Os Anéis de Poder. Em breve viremos aqui para conversar sobre o 6º episódio. Esperamos que seja muito foda. É isso. Beleza, galera? Amanhã, hein? Aquele Amanhã na Prime. amanhã na Prime. Não percam. E é isso, galera. Aquele forte abraço para vocês. E até mais. Valeu! Valeu!